Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula aqui. Nessa aula eu vou falar com vocês um pouquinho sobre funções financeiras, tá? O Excel tem uma série de funções financeiras. Eu vou trazer para vocês aqui 5 delas que nós conhecemos do nosso dia a dia, né? Normalmente quando a gente termina essa aula aqui, a gente termina com um pouco de frustração e uma certa revolta, porque a gente consegue ver aqui como os bancos ganham dinheiro em cima da gente, tá? Mas com essas funções a gente consegue pelo menos se defender sabendo o que a gente está pagando e tendo aí a possibilidade de negociar alguma coisa quando for necessário. As funções que eu separei hoje para a gente são as funções NP, taxa, PGTO, IPGTO e PPGTO, ok? Vocês vão perceber que magicamente apareceram duas colunas aqui que eu acabei de colocar, tá, pessoal? Então vamos lá, as funções, por exemplo, a função NP, ela trata sobre o número de períodos, ou seja, quantas parcelas você está pagando, tá? Com essa função NP a gente consegue descobrir qual que é o número de parcelas que a gente tem que assumir de um financiamento, por exemplo, para poder cobrir as despesas. Então, se eu quero emprestar 50 mil reais, tá? E eu posso pagar com uma taxa do valor tal, e eu sei o valor principal, eu consigo calcular o número de parcelas necessárias, tá bom? Esse retorna para você um número, que vai ser o número de parcelas, né? E essa função em inglês, pessoal, no Excel de inglês é NP também, não muda, tá? É a mesma função. A função taxa. Com essa função taxa, eu consigo descobrir qual que é os juros que eu estou pagando num determinado financiamento, tá? Então eu passo algumas informações para essa função e ela vai me dizer, ó, nesse financiamento você está pagando tanto de taxa de juros, ok? É uma coisa que a gente quase nunca sabe, né? Eu não sei qual que é a taxa de juros que eu pago mensal no meu financiamento. Com essa função no Excel a gente vai ver que dá para calcular, tá bom? O retorno dela é em porcentagem, porque é uma porcentagem que eu estou pagando de juros, né? E essa função em inglês chama-se rate, ok? Aí nós temos outra função que chama-se PGTO. PGTO ela vai me calcular o valor de uma parcela. Então, eu sei, por exemplo, que eu quero comprar um carro de 35 mil reais em 36 parcelas de com 1% ao mês. Qual que vai ser o valor da parcela? Essa função aqui que vai me dizer qual que é o valor da parcela, tá? Aqui está o parâmetro dela. Quando o resultado sair negativo dessa função, pessoal, significa que você está pagando. Todo o cálculo financeiro do Excel, quando dá negativo, significa que está tirando do seu bolso para pagar, tá? Então, por óbvio que a função PGTO vai te retornar um número negativo, porque ela vai te dizer quanto que você está desembolsando de valor de uma parcela, tá? O equivalente em inglês dessa função é PMT, que vem de payment, tá? Aqui é pagamento e aqui é payment. Aí nós temos duas funções que se derivam dessa. Da função PGTO, nós temos a IPGTO e a PPGTO, que se derivam também da função em inglês payment, que vem para e-payment e parcel payment, tá? E também dizem respeito ao PMT. Então, se a função PGTO me diz quanto que eu tenho que pagar de uma parcela, quanto que vai dar minha parcela, a função IPGTO vai me dizer, ó, então digamos lá que eu fiz o cálculo, tá? A minha parcela vai dar R$ 800 por mês, tá? Então eu comprei um carro, a gente sabe, né, que por exemplo, você comprou um carro de 30 mil reais, você vai financiar e vai sair por 50, quase 60 mil, às vezes quase o dobro do valor, né? Então, digamos que eu estou financiando 30 mil reais em 60 meses, tá? Em 50 meses. Então, eu financiei 30 mil reais para pagar em 50 parcelas. Aí o banco me fala, ó, você vai pagar milão por mês. Esse é o valor da sua parcela. Para você poder comprar um carro de 30 mil reais e pagar em 50 parcelas, você vai pagar 50 parcelas de milão. Ou seja, o valor final desse carro vai ser 50 mil. 50 parcelas de milão, 50 mil, tá? Esse é o valor final. Então eu vou pagar 30 mil pelo carro e 20 mil vai ser juros para o banco, tá? Então cada parcela que eu estiver pagando, eu vou pagar um pouquinho do carro e um pouquinho dos juros, né? Lá no final, uma parte é do carro e uma parte é dos juros e o carro vai estar quitado. Então, com essa função PGTO, eu calculo o valor total da parcela. Com a função IPGTO, eu vou dizer o seguinte, dessa parcela aqui, quanto é de juros e quanto
é realmente para pagar o carro, entendeu? Então essas duas aqui somadas resultam nessa PGTO. É como se eu estivesse desmembrando essa função PGTO em duas partes, quanto que é juros e quanto que realmente é o valor do carro, tá? Quanto que eu estou mandando para pagar juros do banco e quanto que eu estou mandando para pagar do carro, ok? Então uma é os juros da parcela e a outra é quanto que eu estou realmente amortizando do valor do bem, tá? Elas também são negativas porque eu estou pagando juros para o banco e estou pagando o carro para o banco, tá? E aqui estão os equivalentes em inglês. Então a gente fez essa passagem por cima aí para vocês verem para que serve as 5 funções e a gente vai começar a usá-las na prática aqui embaixo, tá? Eu separei aqui 3 simuladores para a gente poder fazer um cálculo aqui, tá? Então você está comprando aqui esse carrinho simples, uma Ferrari, e eu coloquei o seguinte, ó, a gente comprou um carro aqui de 35 mil, tá? Aqui está como libra porque é a minha moeda aqui, mas ó, digamos que esse carro fosse 35 mil reais, tá bom? Eu estou pagando ele com uma taxa de 2% ao mês e eu estou financiando ele em 36 parcelas. Quanto que vai dar a parcela desse carro, pessoal? Vamos lá, a gente tem condições com essa função de fazer o cálculo. Ó. Qual que é a função que calcula o valor de uma parcela? PGTO, valor de uma parcela, né? Então, essa função vai me pedir algumas coisas. Vai pedir a taxa, o número de períodos e o valor presente, tá? Essas são as 3 parâmetros obrigatórios. A taxa, ó, ela pede para mim a taxa, o número de períodos e o valor, tá? O valor VP é valor presente, pessoal. Então, ó, a taxa, o número de parcelas e o valor do carro, que é o valor presente. Ok? Quando uma função, pessoal, vocês virem que tem esse colchete aqui, ó, significa que esse último parâmetro ele não é obrigatório, tá? Eu posso informar ele ou não, tá? Então, todas elas têm esse valor aqui que é opcional, tá? Bem, vamos lá. Eu já tenho condições de calcular o primeiro, eu tenho as informações que eu preciso. Para calcular o pagamento, eu preciso da taxa, o período e o valor presente. Para calcular o financiamento, eu preciso da taxa, tá vendo? O número de períodos, que é o número de parcelas, ó, taxa, número de períodos e o valor presente, que é o valor do carro, tá? Pessoal, o que é valor presente e o que é valor futuro? Eu já vou falar disso para vocês, tá? Fica tranquilo. Então, eu tenho condições de calcular sim. Então, vamos lá, eu vou fazer assim, ó, é igual a PGTO, abre parênteses. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver bem essa função. Então vamos lá, igual a PGTO, abre parênteses. Aí vai perguntar, primeiro parâmetro que ele está pedindo aqui embaixo, ó, pessoal, taxa, tá vendo? Olha aqui, ó, taxa. Qual que é a taxa? 2%. Vírgula, vamos para o próximo parâmetro. O nosso próximo parâmetro é o NP, que é o número de períodos, ó, número de períodos, tá? Qual que é o número de períodos? Quantas parcelas são? 36. Próximo parâmetro. Qual que é o valor presente? Qual que é o valor presente desse carro? Qual que é o valor dele hoje? 35 mil reais. Espera aí, que eu cliquei no carro. Gente. Qual que é o valor desse carro? Aqui, ó, 35 mil reais. Pronto. Então eu falei, eu quero saber o valor da parcela de uma transação que tem a taxa de 2% ao mês, para ser pago em 36 parcelas, e o valor do carro é 35 mil reais. Qual que é o valor da parcela? Está aqui, ó. Já agora eu vou diminuir um pouquinho. Pronto. Então você vai pagar R$ 1.373 reais por mês de parcela, tá? Tá negativo por quê, gente? Lembra que eu falei, ó? Toda vez que você está pagando, é menos para o Excel, tá? Porque está saindo do teu bolso. Entendeu? Então, quando você está tirando do teu patrimônio, você está pagando para o banco. Então, vai ficar menos 1.373. Ok? Vamos fazer mais uma prática aqui, ó. É a mesma ideia, tá? Ó, PGTO. Eu vou copiar aqui a formatação dessa célula. Vou colar aqui, então vamos lá. Igual a PGTO. O que ele pede primeiro? A taxa. Está aqui, ó. Qual que é o número de parcelas? Número de períodos? 240 meses. Qual que é o valor do financiamento? 400 mil reais. Então eu estou financiando 400 mil reais com uma taxa de 1,05% ao mês em 240 meses, tá? Então o valor da minha parcela vai ficar R$ 4.500 por mês. Legal? Então agora a gente já sabe calcular qual que é o valor de uma parcela de um financiamento. Se você tiver o número de meses, a taxa que o banco te cobra e qual que é o valor do bem, você consegue ter condições agora totais de calcular o valor de uma parcela. Ok?
E a gente pode ficar brincando aqui, então, em vez de fazer em 36 meses, eu vou fazer em 48 meses. Ó, a parcela baixa um pouquinho, mas você fica um ano a mais pagando. Então, se eu diminuir, não, eu quero pagar em 12 meses esse carro, a parcela sobe bastante, mas você termina de pagar bem antes, tá vendo? Mesma coisa com financiamento habitacional, eu quero pagar em 40 anos, quero pagar em 10 anos, ok? Quero pagar em 60 meses, em 5 anos. Mas você vai pagar R$ 9.000 por mês, mas em 5 anos está quitado. Ok? Legal, pessoal. Então a gente mexendo nesses valores aqui, a gente vai mexer no valor da parcela aqui embaixo. Tá? Agora eu vou falar para vocês uma segunda simulação que eu fiz de financiamento habitacional. Vocês vão ver que ela é muito parecida com a primeira. Ó. Eu tenho o valor de imóvel de R$ 400.000, eu tenho a taxa de juros igual, eu tenho o número de parcelas iguais, só que eu tenho aqui um cara chamado valor futuro, que eu não tinha na outra. Tá? O valor futuro é esse último parâmetro da fórmula aqui, ó, que não é obrigatório. Deixa eu explicar para vocês o que é. O VP, que é o valor presente, significa quanto de grana eu preciso agora. É o valor presente, no presente momento. Tá? Então, um apartamento custa R$ 140.000. Como é que funciona o financiamento? Eu vou lá no banco e falo, banco, eu preciso de R$ 140.000. Tá? Aí o banco vai falar, tudo bem, eu te dou esse dinheiro agora para você comprar o teu apartamento e você vai ficar pagando para mim, parcelado. Então você pega os R$ 120.000, você paga a construtora à vista. Tá? A construtora já recebeu a parte dela. Aí você vai ficar pagando para o banco. E o banco pega provavelmente o imóvel como garantia de pagamento. Né? É assim que funciona, via de regra, o financiamento habitacional. Então aqui é a tua relação com o banco. Tá? Só que existem algumas situações que são diferentes. Você chega na construtora, a construtora fala assim, Álvaro, ó, você vai precisar de R$ 400.000 para comprar esse apartamento. Aí, quando você for pegar o apartamento lá no final da obra, isso acontece bastante quando está na planta, você vai precisar de mais R$ 8.000 para você poder documentar esse apartamento, que é alvará, advogado, escritura, tudo mais que você vai precisar fazer. Tá? Alvará, nem sei se faz isso, se precisa. Enfim, você vai precisar de um dinheiro lá na frente. A gente sabe que isso é verdade, vai ter que pagar transferência, vai ter que pagar escritura, vai ter que pagar a bits e tudo mais. E não é barato. Então você tem a possibilidade de calcular isso lá na frente. Por que, pessoal, que você não pega esses R$ 8.000 e coloca junto aqui para já financiar os 408.000? Pelo seguinte, como eu falei, o financiamento funciona assim. Eu vou no banco e falo, preciso de R$ 400.000 agora. Tá? Agora. Porque a construtora tem que receber à vista. Só que esses R$ 8.000, vocês concordam que eu não preciso dele agora? Esse dinheiro eu só preciso lá no final? Então é justo que eu fique pagando juros durante 240 meses desses 8.000, se eu nem peguei esse dinheiro ainda? Não, né? Então esse valor aqui ele não vai incidir os juros que vai incidir em cima dos 400.000. Por quê? Porque esse dinheiro não está comigo. Por que o banco vai me cobrar juros de uma coisa que ele nem me deu ainda? Tá? Bem, então quer dizer que isso aqui não vai ter juros nenhum? Vai ter juros. Só que esses juros aqui, pessoal, é muito menor do que os juros que está aqui em cima. Tá? O banco vai te cobrar juros daqui por quê se ele não te deu esse dinheiro? Porque ele está te garantindo que vai te dar. Entendeu? Então, se eu te garanto que eu vou te dar R$ 8.000 daqui a 4 anos, não importa o que aconteça, eu vou ter que te dar esse dinheiro. Então, para que eu te dê essa garantia, eu vou te cobrar um pouquinho todo mês. Entendeu? E lá na frente está tudo certo. Beleza? Então, vamos fazer o cálculo aqui de como é que resolve essa função. Isso aqui vai entrar um parâmetro a mais que é o valor futuro. Então, vamos lá. É igual. Deixa eu copiar mais uma vez o formato, para vocês poderem ver bem. Então, deixa eu dar mais um zoom aqui também nessa parte. Então, vamos escrever a função. Vai ficar assim, ó, igual a PG, que é a mesma função, tá, pessoal? Primeiro parâmetro é a taxa de juros, está aqui, ó. O segundo é o número de períodos, tá? Que também é o mesmo de 240 meses. O valor presente é o mesmo do anterior, ó, R$ 400.000. Só que agora eu tenho o valor futuro. Tá vendo o VF? Então eu vou colocar aqui que o meu valor futuro é essa célula aqui, dos R$ 8.000, e vou fechar. Pronto. Olha só, pessoal, aqui deu um pouquinho a mais. Deu menos de R$ 8 na parcela, tá vendo? Menos de R$ 8. Mas com esse financiamento aqui, eu consigo garantir que lá no final eu vou ter R$ 8.000 para poder pagar a documentação. Entendeu? É obrigatório eu reservar um valor lá na frente?
Não, pessoal, não é. Por isso que o valor futuro é opcional, tá? Porque eu posso, por exemplo, falar assim, não, eu vou financiar o valor do apartamento e nesse meio tempo eu vou juntando os 8 mil. Não quero que a financeira me garanta nada. Eu vou juntar esse dinheiro. Então não é obrigatório que você coloque, tá? Beleza? Fechado? Valor presente e valor futuro. Aí, pessoal, nós temos aqui então o financiamento de carro, a gente sabe quanto vai dar a parcela, a gente sabe quanto vai dar a parcela de um apartamento, a gente sabe quanto vai dar o financiamento de um apartamento já com o valor para pegar lá na frente, tá? E eu fiz um presente para vocês aqui. Eu criei uma situação real, tá? De um financiamento, uma situação real de um financiamento. Claro, pessoal, que na realidade, quando você vai financiar, o mundo não é cor-de-rosa como está aparecendo. Na verdade, assim, ó, eu coloquei aqui, ó, o valor financiado, 400 mil reais, tá? O banco vai te cobrar sempre a TAC, que é a tarifa de abertura de crédito, mais 800 reais. A TEC, essa TEC é cobrada por boleto, tá? Você já viu quando você recebe um boleto de um financiamento? Se você nunca recebeu, você é uma pessoa feliz e provavelmente rico. A tarifa da TEC, que é a tarifa de emissão de cobrança, é uma tarifa que eles cobram para cada boleto que eles emitem para você. Tá? Então vem tipo mais R$ 2 pela emissão do boleto. Entendeu? Aí eu coloquei aqui, ó, é por boleto. Então você está pagando em 240 parcelas e vem R$ 2 a mais, já joga mais R$ 480 dentro do teu financiamento, tá? Então, ó, você tem 800 aqui mais 400 aqui. O valor futuro, coloquei lá 15 mil reais que eu vou precisar lá na frente, tá? Qual que é o seguro da obra? R$ 2.000. A taxa da obra? R$ 3.200. Tá vendo? Então, gente, a gente calcula isso aqui, a gente vai chegar no final a um valor que era para ser 400 mil, de 421 mil reais. Tá? Então, você achou que você ia financiar 400, vai financiar 421, porque tem um monte de penduricário que você está colocando aqui. Ok? E tem mais coisa que os financeiros colocam. Tem a taxa de administração, taxa de risco, taxa disso, taxa daquilo. Eles cobram taxa de um monte de coisa. Normalmente essas taxas são vinculadas ao valor do imóvel, tá? Porque depende do risco do negócio, né? Então, quanto maior o valor, maior o risco, maior a taxa. Tá? Então, quando você está financiando 400 mil reais, você nunca está financiando só 400 mil reais. Você está financiando bem mais do que isso. Tá? No caso aqui, dá 105% do valor. Ou seja, eu estou pagando 5% a mais já de cara. Em vez de pegar 400 mil, eu estou financiando 120, que é 5% a mais. Tá? Bem, o valor desse financiamento, no final das contas, pessoal, vai sair por 760 mil reais. Esse é o valor que eu vou acabar pagando nesse apartamento, que é 400 mil reais hoje, tá? Então eu vou pagar 360 mil reais a mais, com 240 meses aí, com 0,58% ao mês, tá? Vamos lá, eu criei uma tabelinha para a gente saber, então tá aqui, ó, o número de parcelas. Vem a parcela 1, depois a parcela 2. Eu estou fazendo isso aqui no tempo, para vocês verem como é que vai ficando os pagamentos com o tempo, tá? Lembra, deixa eu voltar aqui para vocês verem, que eu falei assim, ó, quando você paga uma parcela, você descobre isso através do PGTO. Para você saber quanto dessa parcela é juros, você usa o IPGTO, e para você saber o quanto dessa parcela está realmente pagando o imóvel, você vai usar o PPGTO, né? Ou seja, a soma dos juros com o valor do bem tem que dar o PGTO no final das contas. Vamos ver isso aqui funcionando? Então eu fiz assim, ó. Eu coloquei o valor da parcela, tá aqui, ó, é PGTO, tá vendo? Eu estou fazendo o cálculo da parcela, é baseado nos dados que eu tenho aqui em cima. Aí depois do lado eu fiz o valor que está amortizando, tá? Então é o PPGTO, tá vendo? Ó? A amortização na primeira parcela desse financiamento vai dar tantos, R$ 800 a amortização. E os juros, que é o IPGTO, tá vendo? Ó? Então eu estou calculando os juros que eu estou pagando na primeira parcela. E se vocês observarem, eu vou selecionar os dois juntos, olhem aqui embaixo, ó. A soma, tá vendo, ó? 3.166,91. Vocês vão ver que esse valor é idêntico ao valor da parcela, tá? Ou seja, todo mês vai ser assim. Quando você somar essas duas colunas, você vai ter o valor da parcela. O que acontece é que dessa parcela aqui, eu sei quanto que eu estou pagando de carro mesmo, de apartamento, quer dizer. Então, R$ 800 está indo para pagar o apartamento. E 2.300 só para juros. Ou seja, 74% do valor que eu estou pagando nessa parcela é juros. 25% só que é do imóvel. Estão vendo isso? Por quê, pessoal? No Brasil e em boa parte dos países do mundo, você sempre começa pagando mais juros do que o próprio carro.
tá? Tanto é que você chega, digamos que você fez um financiamento, pagou 12 meses, aí você liga no banco para negociar para pagar a quitação. Aí o banco, o carro é 30 mil, você já pagou 12 meses, você liga no banco e fala, ó, quero quitar. O banco vai falar assim, tudo bem, sua dívida é 12.700. Não, mas não pode, estou devendo mais do que eu devia no começo, e o que eu já paguei, o banco vai falar, o que você pagou é juros. Vamos ver isso aqui na prática? Ó, então tá. A pessoa está pagando aqui, pagou a primeira parcela de 3 mil, tá? Desse dinheiro aqui, 800 foi para pagar o imóvel e 2.300 para pagar juros, tá? No segundo mês ele pagou a mesma parcela, 800 foi para pagar ali e 2.300 para juros. E assim foi indo, tá, pessoal? Depois de 12 meses, olha, eu fiz uma pausa aqui. Depois de 12 meses, essa pessoa já pagou 38 mil reais de parcelas, tá? Desses 38 mil, 10 mil foi para pagar o apartamento. E 27.940 foi para pagar só juros. Ou seja, você pagou 3 vezes mais juros do que o apartamento de verdade. Vocês estão me entendendo? Vamos descendo um pouquinho mais. Depois de 2 anos, tá? Já paguei 76 mil reais, dos quais apenas 20 mil foram para pagar o apartamento. E 55 mil foi para pagar juros. Se vocês olharem com o tempo, as parcelas vai aumentando a parte que é para pagar o imóvel e vai diminuindo a taxa de juros, vai diminuindo o valor dos juros. Por quê? Porque o banco já está recebendo os juros aqui, tá? Então é a tendência que com o tempo os juros vai diminuindo e a parcela vai aumentando. Até que em determinado momento isso aqui vai ficar igual e depois você começar a pagar mais o imóvel do que juros. Então vamos descendo um pouquinho mais aqui. Eu fiz uma outra simulação. Depois de 120 meses, 10 anos de pagamento, tá? Então, depois de 10 anos financiando um imóvel de 400 mil reais, você já vai ter pago 380 mil, quase o valor do imóvel, olha só. Só que desses 380 mil, pessoal, 239 mil foi para pagar só juros, tá? 63% de tudo que você pagou até agora, quase 65%, foi para pagar juros. Do apartamento mesmo, você pagou 140 mil só. Ou seja, você quase já deu o valor do imóvel, mas mesmo assim, você quer ver, ó, eu quero ver quando chega em 400 mil reais isso aqui. É aqui, pessoal. Então deixa eu fazer assim, ó, deixa eu criar uma linha nova aqui, e eu vou fazer essa soma aqui para vocês verem. Olha que absurdo. Aqui é o momento em que o financiamento chega em 400 mil reais, 399 mil, tá? É nesse momento aqui. Ó, na parcela 126, você terminou de pagar os 400 mil do apartamento. Só que desse valor, apenas 150 mil foram para o apartamento. 250 mil foi só para o banco. Esse é aquele 1 minuto de silêncio. Tá? 62% de todo o valor que você pagou até aqui, pessoal, foi só para pagar juros de banco. Então, se você chega nesse ponto, depois de 10 anos e mais 6 meses, tá vendo? 10 anos e 6 meses. Liga para o banco e fala, ó, eu já paguei 400 mil reais, eu quero quitar a diferença aí. Ele vai falar para você, tudo bem, falta 250 mil para você pagar. Porque 150 mil para 400, falta quanto? 250 mil, né? 250 mil reais. Beleza? Só que se falta 250 mil, você já pagou 400, você vai falar, mas eu já paguei o apartamento. Você fala, não, mas falta 250 mil para você pagar ainda. Então você vai pagar 650 no final das contas, tá? Se você parar aqui, né? Vamos descendo mais, pessoal. Ó, lá no final no mês 171, ó, aqui foi o mês em que eu quis mostrar que a parcela de juros estava muito mais baixa do que o valor da parcela já do imóvel, tá vendo? Vamos descendo um pouquinho mais, aqui no final eu tenho os valores, ó. Eu paguei nesse imóvel 1 milhão, desculpa, é que eu criei uma linha de intervalo aqui no meio e eu não podia ter criado essa linha, pronto. Vou tirar isso daqui. Ok. Então eu paguei nesse imóvel 760 mil reais, tá vendo? 420 mil do imóvel e 340 mil só de juros. Tá vendo? Qual que é a vantagem de saber essas funções financeiras, pessoal? Vocês sabem exatamente quanto que está pagando do imóvel ou do carro e quanto que é juros.
tá? Essa tabela aqui é uma tabela de juros compostos, tá? Conforme se usa no mercado, e ela chama-se tabela Price, ok? Então hoje a gente aprendeu, pessoal, as funções financeiras, número de períodos, taxa, pagamento, índice de pagamento com juros e o valor da parcela efetiva sobre o bem, na amortização, né? A gente fez algumas simulações aqui financeiras, habitacionais, com o valor presente e valor futuro, que eu expliquei para vocês o que é, e depois eu mostrei uma aplicação prática, tanto de que os juros que a gente paga é absurdo e os valores absurdos, quanto dessa tabela no tempo, tá? Para saber quanto que você paga exatamente de juros e de amortização para cada parcela do seu financiamento. Tá joia? Obrigado mais uma vez e até a próxima.